Fala, pacholada! Pós-jogo complicado contra o Flamengo e vamos ser sinceros, o Grêmio está fora da Copa do Brasil e nem sou eu quem está dizendo isso, é o próprio Renato Portaluppi. Mas se tu aí discorda de mim e do Renato, não te esquece de acessar kto.com, usar o promo code PACHOLA em letras maiúsculas, que isso vai te garantir 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Não te esquece também que é um site para maiores de 18 anos. Pois bem, pessoal, é exatamente isso que eu falei. O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil. E eu não vou aqui falar do saudosismo, do Grêmio imortal tricolor. O Grêmio pode, sim, chegar lá contra o Flamengo, ganhar o jogo, se classificar, porque a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresas. Mas a gente tem que ser racional também. O Grêmio perde o jogo em casa por 2-0 e poderia ter sido muito pior. Afinal de contas, o goleiro que muitos duvidam, Gabriel Grando, mais uma vez salvou o Grêmio. Falei isso durante a transmissão, inclusive. Imagina se o Grêmio toma aquele gol de pênalti do Gabriel Barbosa aos 39 do primeiro tempo. O Grêmio vai para o vestiário apático e... Bom, não aconteceu o gol do Gabriel Barbosa naquele lance, pelo menos. Mas o Grêmio sai de campo derrotado, sai de campo perdendo por 2-0. Tem erros do Renato Portaluppi, claro. Por que colocar o Zinho no time lá no segundo tempo, tendo o Iturbe no banco, sendo que o próprio Zinho nem vinha jogando? Por que, Renato? Eu não vou dizer que ele errou na escalação, porque eu acho que ele colocou o que tinha de melhor nos 11 iniciais. A entrada depois do Ferreira... Eu entendo a entrada de outros jogadores, a saída do Bruno Vini por conta do cartão amarelo, tudo isso eu entendo. Mas a grande dúvida que fica é, por que o Grêmio, por exemplo, não conseguiu jogar futebol diante do Flamengo? Parecia um jogo de crianças contra adultos. Tudo bem que o Flamengo é melhor time que o Grêmio, a gente sabe disso, passamos aqui semanas falando a respeito. A arbitragem foi horrenda no jogo de ontem, o Rafael Claus não conseguiu conduzir o jogo em nenhum momento. Foi desproporcional, deu faltas para o lado do Grêmio, deu faltas para o lado do Flamengo, que às vezes não dava para o Grêmio. É impressionante o quanto a arbitragem sempre é ruim contra o Grêmio. Parece que eles chegam no Rio Grande do Sul e desaprendem a regra. Mas o Grêmio não perde por causa da arbitragem. A arbitragem foi ruim, ok. Mas o Grêmio perde porque o Grêmio não conseguiu trocar 3 passes em sequência. O Grêmio não conseguiu ser criativo, não conseguiu criar chances de gol. Teve apenas uma, que foi uma roubada de bola do Vijaçante, que ele chega cara a cara com o goleiro. E aí, vamos lá, me desculpem. Eu sou um grande defensor do Vijaçante, acho que é um grande jogador, vinha fazendo gols, mas ele não vai ser 100%, cara. Se um volante de marcação, como é o Vijaçante, for 100% nas finalizações, desculpem, ele estava jogando no Real Madrid. Mas ontem, né, lembrando que ele já havia feito o gol da classificação contra o Cruzeiro, por exemplo, e outros jogos foram decididos também por ele, ontem a bola dele não entrou. Isso é natural do futebol, não se acerta tudo. Outro detalhe, e porque nas últimas 12 ou 16 horas as coisas têm sido bem turbulentas no Grêmio. Afinal de contas, além da derrota para o Flamengo, que virtualmente desclassifica o Grêmio da Copa do Brasil, porque, gente, a gente tem que chegar no Maracanã lotado com 70 mil pessoas, no time dos caras, já com o Gerson, talvez com a volta do Ayrton Lucas, com outros jogadores que ficaram, Davi Luiz, e fazer 2-0 lá. Com o time do jeito que jogou ontem, nós vamos tomar mais gols ainda lá. A gente não vai conseguir fazer o 2-0 se jogar o que jogou ontem. O Grêmio precisa de uma remontada, o Grêmio precisa de reforços, o Renato tem pedido reforços há muitos meses, esses reforços não vieram, é bom lembrar, isso fica na conta da direção, hoje está desembarcando o Luan, mas precisa de mais jogadores, precisa de jogadores melhores, tanto é que o Renato inclusive falou e consigo lembrar de Thiago Santos, mas eu não acho que a figura de linguagem que o Renato tenha falado e usado o Thiago Santos tenha sido por causa do Thiago Santos, mas sim para a função que ele desempenhava. Foi mais uma crítica do Renato à direção que mandou o Lucas Silva embora, mandou o Thiago Santos embora, mandou o Diogo Barbosa embora, mandou uma galera embora e que com razão tinha que mandar embora, mas o Grêmio não repôs, a direção não repôs esses jogadores com essas características. Há 4 ou 5 vídeos atrás eu falei aqui dos jogadores que o Grêmio precisava contratar para reforçar o seu elenco. Não é só centroavante que o Grêmio precisa. Precisa dos atacantes de velocidade? Precisa, mas precisa também de um zagueiro,
precisa também de um camisa 5, precisa de um reserva, ou pelo menos um titular que seja camisa 10 de origem, que seja um articulador, coisa que o Cristaldo não é. Precisa talvez de um médico novo, afinal de contas, PP e Jeromel estão no DM há muito tempo e não voltam nunca. Tem muita coisa errada no Grêmio que a gente esconde às vezes o sol com a peneira, mas que quando a gente vê derrotas como a de ontem, da forma que foi, que só não foi 4-0 para o Flamengo porque o Gabriel Grando defende um pênalti e porque o Flamengo tira o pé e também estava desfalcado, que a gente começa a olhar as coisas erradas. Não está tudo errado, é óbvio que não. Mas tem sim coisas erradas. Não é nem pela perfeição e nem pela destruição. Não está nem horrível e nem maravilhoso. Está no meio termo. Mas o Grêmio precisa melhorar coisas que há muito tempo vem errando. O DM é uma delas. As contratações que o Renato está pedindo desde março desse ano também não vieram. Veio o Iturbe, que é a contratação, e o Renato não usou. Por quê? Por que o Renato não usou o Iturbe e colocou o Ozinho no segundo tempo, uma fogueira da maneira que foi? Então tem muita coisa errada. Eu acho que ontem a noite do Grêmio foi terrível, deu tudo errado para o Grêmio, mas acontece. Talvez a grande notícia tenha sido a confirmação da permanência do Luizito Soares até o final de 2023. Não é uma informação de como ele vai, se ele vai sair no final de 2023, mas a gente sabe que pelo menos dessa janela a gente vai passar ileso. O Luiz Soares fica até o final de 2023. E é curioso como as dores do joelho passaram, né? Ontem ele não mancou. Ontem ele não ficou ajoelhado ou com as mãos no joelho. Mas enfim, que bom que pelo menos para isso o DM do Grêmio serviu, conseguiu consertar o joelho do Luizito Soares. É difícil, gurizada. É muito triste, a gente tá todo mundo fulo da cara com o que aconteceu, porque existia sim uma esperança. Eu ainda acho, de novo, que o Grêmio reforçado e com metade do time do Flamengo fora do próximo jogo, a gente consiga reverter essa diferença lá no Maracanã. Mas é muito difícil. A gente tem que focar agora no Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos fora de casa importantíssimos, contra Goiás e contra Vasco, que a gente precisa fazer os 6 pontos se ainda sonha em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque no Brasileirão, pelo menos, o Grêmio é vice-líder com 1 jogo a menos e pode ainda, se tudo der certo, tem todo o retorno pela frente, buscar, por exemplo, o título do Campeonato Brasileiro. Não pode relaxar, precisa complementar o grupo, precisa de reforços, precisa de muitas coisas, mas no Brasileirão tá tudo bem. Acontece. Derrotas como essa para o Flamengo acontecem. Não é a primeira vez que a gente perde para o Flamengo. Muito provavelmente a história do Grêmio vai ser ainda de muitos e muitos anos pela frente. Também não foi a última derrota que a gente teve para o Flamengo. Vamos perder outras vezes também, porque de fato o time dos caras é maravilhoso. A gente tem que só se ligar e jogar mais, treinar melhor, talvez. São coisas que ficam aí para todo mundo discutir. Gurizada, deixa o teu like aqui no vídeo, manda o teu comentário também falando o que você achou do jogo, o que faltou para o Grêmio conseguir ontem, pelo menos um empate, porque o Grêmio foi acavalado pelo Flamengo dentro dos seus domínios. E isso não pode acontecer nunca, mas aconteceu e de novo. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu sou o Leonardo Oberher, me segue no Instagram também, @Leonardo_Ober. E vamos lá, um dia pós-derrota é sempre um dia bem difícil e eu tenho certeza que tá todo mundo com este semblante de tristeza também. Tá bom, gurizada? Valeu, tamo junto.